Oiê! Há pouco tempo atrás nós tivemos o Oscar, né, de 2026. Inclusive, ainda não estou preparada psicologicamente para falar. Ainda não estou preparada psicologicamente para falar sobre o fato de que não ganhamos nada. Mas algumas coisas me chamaram bastante a atenção no Oscar, e uma delas foi a parte de premiações de documentários. Documentários é um dos meus estilos de filmes preferidos. Um dos documentários premiados, que foi de curta documentário, se chama Quartos Vazios, e já está disponível na Netflix. Quartos Vazios é basicamente um projeto entre um jornalista e um fotógrafo, onde eles vão registrar quartos deixados por crianças que vieram a óbito por conta de ataques dentro das escolas americanas. O jornalista que teve a ideia desse projeto, ele trabalhou na cobertura dos ataques às escolas por muitos anos lá nos Estados Unidos. Basicamente, desde o fatídico evento de Columbine, que deu início a uma grande onda de violência nas escolas americanas. Só que com o tempo, esse jornalista começou a sentir a desumanização do seu trabalho. Então as pessoas viam na televisão os ataques a essas escolas e já estavam normalizando aquilo. Ele mesmo já normalizava aquilo, já não tinha mais tanto impacto. Então ele queria voltar à essência do seu trabalho. Com esse projeto dos quartos vazios, o que esse jornalista queria era não esquecer que nesses ataques às escolas existiam crianças e adolescentes que perderam todo um futuro e sonhos. Eu consigo facilmente fazer um paralelo do trabalho desse jornalista com o meu próprio trabalho. Dentro da minha rotina na perícia criminal, eu não normalizei a morte, mas com toda certeza eu naturalizei a incidência da morte na minha vida. Hoje em dia eu consigo enxergá-la como uma etapa natural que todos nós vamos passar, independente de sua forma, seja natural, seja acidental ou seja de uma prática violenta. Talvez também isso tenha uma influência das minhas práticas religiosas. Eu não tenho uma religião específica, eu fui criada no catolicismo, acredito muito no catolicismo, não concordo com algumas coisas também, e gosto bastante e estudo sobre o espiritismo. Inclusive, vira e mexe, eu também frequento um centro espírita. E o espiritismo, ele sempre pauta justamente isso pra gente, que a morte é só mais uma etapa da vida. Mas dentro da minha prática como profissional da segurança, com certeza, as mortes que mais me afetaram foram as mortes acidentais, independente do tipo de acidente, tá? Justamente porque eu acho que as mortes acidentais, elas trazem mais ainda esse caráter de imprevisibilidade, que é o que mais nos assusta quando a gente fala sobre esse assunto. Outro ponto também que eu acho relevante citar é que eu sou maranhense, natural, né, de São Luís do Maranhão, e isso significa que a maior parte dos meus amigos, dos meus grandes amigos e dos meus familiares moram até hoje em São Luís do Maranhão. Mas a minha prática como profissional da segurança era no estado do Pará. Ou seja, a possibilidade de eu encontrar um familiar ou um conhecido em alguma dessas situações de ocorrência seria praticamente nenhuma. Isso por si só já era um grande alívio para mim, justamente para que na prática da minha profissão eu pudesse continuar mantendo o seu caráter de imparcialidade e impessoalidade. Eu sou perita criminal há 5 anos, um pouco mais de 5 anos, e durante esse período eu também sofri algumas perdas pessoais na minha família. Uma foi por questão de saúde, de doença, já que já vinha há algum tempo. Outro foi natural, meu vozinho faleceu de forma natural com mais de 90 anos. E também uma tia minha faleceu por doença, mas era uma doença desconhecida, então era algo que não se estava esperando naquele momento. E em todos esses momentos que eu consigo lembrar, eu pude enfrentá-los de uma forma pacífica. Eu já não trago comigo grandes questionamentos ou revolta por conta desses episódios, sabe? Eu já entendi há muito que a morte nos traz mais questionamentos do que respostas. E tudo bem. Mas o que a gente pode aprender com essas vidas que se foram nesse momento, mas que fizeram parte da nossa vida? Que ensinamentos essas pessoas deixaram pra gente? Que desafios a serem superados essas pessoas deixaram pra gente? Esse é o meu lado pessoal. No meu lado profissional, os questionamentos que ficam para ser respondidos pelo meu ofício, eu tento sempre pensar em dar o meu melhor, a fim de honrar a memória daquela pessoa que se foi. Então, como tudo na vida, é uma escolha. Ou você assume e racionaliza todos esses dilemas como uma forma de combustível para o seu trabalho, ou você se paralisa.